Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. E hoje, Na Sala com a Confraria, a gente fala sobre natureza. Só que natureza dentro de casa, dentro do nosso ambiente, né, familiar ou mesmo no corporativo. Você sabia que trazer elementos da natureza para dentro desses ambientes fechados, na maioria das vezes, traz muitos benefícios? Seja trazer plantas, imagens, cores, sensações. Isso se chama design biofílico. E a gente vai entender um pouquinho mais e como é que a gente pode trazer isso para dentro de casa com 3 convidadas super especiais. 2 delas você já conhece, que estão sempre aqui com a gente, que são nossas colunistas, né? A Gabriela Vieira e a Michele Ravadelli, que são nossas colunistas da Casa de Viver, que normalmente estão ao final. Hoje a gente trouxe elas aqui para a sala. E a Andressa Moraes, que é corretora da Leaf Imóveis. Muito bem-vindas, gurias, aqui na sala de hoje, para falar sobre design biofílico. E eu começo com a Gabi, que é especialista, né, em neuroarquitetura, para falar para a gente o que Gabi, design biofílico. Gente, bom, obrigada, né, pelo convite, estar aqui com as meninas na sala. Essa sala que a gente criou, né, para ficar... Começa por aí, né? E que inclusive tem verde ali, então já dá esse contexto pra gente. Inclusive nós trouxemos aqui muitos elementos para trazer essa sensação de bem-estar e para ficar um ambiente aconchegante para receber nossas convidadas, para a gente ter essa fluidez aqui, né, que seria então a essência da confraria aqui no cenário, né? Mas, então, para falar sobre design biofílico, eu preciso voltar um pouquinho para falar sobre biofilia, né? O que é biofilia? Então, bio significa vida e filia, amor. Então, a gente tem aí essa relação de amor à vida, né? Então, lá na época de caçador, coletor, a gente tinha contato com a natureza, nós passávamos muito tempo em contato com todos esses elementos, né? E agora, né, a gente, num curto espaço de tempo, nós passamos a passar mais tempo dentro de ambientes construídos. Então, assim, falando em números, 90% do nosso tempo nós passamos dentro de um ambiente construído. Então, fechado, né? Ali entre 4 paredes. Como é que a gente fala? Esses blocos de concreto, né? Então, o que acontece? Selvas de pedra. As selvas de pedra. Nós fomos privados, então, de todas essas sensações, né? Para passar a nos proteger, né? De elementos aí, no caso de chuva, temporal, enfim. Então, para produzir, para trabalhar. Então, passamos 90% do nosso tempo. Isso é muito tempo dentro de um ambiente construído. E aí nós podemos entrar, então, nas questões do design biofílico, né? Que são estruturas aí criadas para que nós fiquemos, então, mais perto. São estratégias que nos aproximam dos elementos da natureza. E aí nós temos estratégias diretas, que seria, né, iluminação natural, ventilação cruzada, né? Isso até depois a gente pode abordar na questão dos imóveis, né? Com certeza. Que gostoso tu ter uma ventilação cruzada, né? Então, a iluminação natural, ventilação, esse contato com todos esses elementos diretos da natureza são super bem-vindos. Até porque a gente está no momento ali de produção, né? A gente precisa de luz natural, a gente está falando de hormônios, né? A gente está ativando hormônios de produtividade, né? Trazendo mais produção. Então, por isso que os elementos da biofilia são importantes dentro dos, por exemplo, ambientes corporativos. Porque tu vai trazer sensações, elementos que vão transformar aquele ambiente mais rentável, mais produtivo, mais eficiente para o funcionário. E no momento que tu tens um funcionário descontente, tu tem, consequentemente, perda de produtividade. E isso nenhuma empresa gosta, né? E não gostaria de ter um funcionário improdutivo. Então, vejam a importância do design biofílico aplicado de forma correta. E aí a gente pode falar também das estratégias indiretas, que seria com a presença de flores, né? Acompanhar o crescimento, a flor brotando. Isso tudo nos remete, então, a essas sensações boas e gostosas de bem-estar e de rendimento. Tocaste em 2 pontos super importantes, né? Que eu acho que essa questão de sentir-se bem, né? Do bem-estar, literalmente, e da produtividade, né? Mas, e quando a gente vai para um imóvel novo, né? Seja mesmo que uma compra ou um locado, queria que tu trouxesse, Andressa,
que dicas tu daria para os teus clientes, né, quando tu acompanha nessa busca por imóveis, que a pessoa possa identificar que aquele imóvel, pelo menos, tem potencial, né, de trazer a natureza para dentro, de aproveitar materiais, de trazer cores, texturas. O que a gente pode observar quando vai comprar ou alugar um imóvel? Então, Iva, como tu trouxe já, hoje, no que tu tem no mercado, principalmente imóvel novo de construtora, isso já é muito bem pensado. Então, eu acho que para o cliente poder identificar isso em um imóvel um pouco mais antigo, que tenha o potencial mesmo para se tornar, para se enquadrar no design biofílico, ele tem que buscar esquadrias grandes. Então, janelas, obviamente, muitas vezes num imóvel antigo tu não vai ter janelas do chão ao teto, mas o mais amplas possíveis. Então, bastante vidro, bastante janela, uma janela que possa abrir, muitas vezes integrar o interior do apartamento ou da casa com o exterior, com uma sacada, uma varanda gostosa, com bastante espaço para tu colocar uma planta, uma floreira. Dentro desse apartamento, muito legal observar se o piso é de madeira. Se o piso for de madeira, reaproveitar aquele piso de madeira, sabe? Um material da natureza. Então, manter isso. A questão da ventilação é muito importante. Então, essa janela, obviamente, quando possível, fazer a ventilação cruzada. Então, ter mais paredes com janelas, poder trazer mais o exterior para dentro. Uma coisa que eu acho muito legal e que quando tem algum imóvel com essa característica, me chama muita atenção e geralmente dos clientes também, são clarabóias. Que trazem a opção de tu dentro de casa poder estar olhando para o céu. Né? Muitas vezes ambientes um pouco menos iluminados por conta de janelas são beneficiados com essa clarabóia. Isso é muito legal, é um ponto que se tem num apartamento ganho na certa, super sabe? Valorizado. Super valorizado uma clarabóia. Iva, e as gurias comentaram agora sobre formas diretas. Vou falar um pouquinho de formas indiretas do design biofílico, que inclusive estão aplicadas aqui no nosso cenário. Uma das formas, quando não se é possível ter uma janela assim, com uma vista tão linda, pode ser também a partir de imagens. Então, aqui no nosso cenário, nós trouxemos este livro, que tem muitas imagens da natureza, e nós vamos trocando ele. Então, veja como é algo simples de ser aplicado na sua casa. Esse livro ele tem muitas imagens, a gente vai trocando conforme o programa e já traz uma sensação de bem-estar. As flores secas, que aqui também não teria possibilidade de ter flores naturais todos os sábados, trouxemos as flores secas, também já traz essa sensação de bem-estar. A própria textura da pedra, não é uma pedra natural que está aqui agora, mas a textura já remete a algo natural. O tecido com mais texturas, mais rugoso, também nos traz mais sensações. Aqui as cortinas são em linho, então já é um tecido também mais natural, a iluminação mais indireta. Então vejam como é fácil aplicar, mesmo que de forma indireta, quando não há a possibilidade de direta. As cores também da natureza, esse tom terracota também nos remete a essa sensação de bem-estar. Porque aqui vem um ponto, né? A gente estava com a Andressa falando, bom, vou comprar um imóvel novo, vou alugar, vou me mudar, né? Seja para um escritório ou para uma unidade familiar, enfim. Então, a gente já pode ir com essa visão, né? O que tem de elementos, e eu acho que está muito bem colocado, porque os imóveis novos já têm esse cuidado já estão maior, pensando, né? Com certeza. Mas, justamente, a Mi traz essa questão, bom, já estou instalada na minha casa, no meu escritório, como é que eu posso, de maneira prática e com coisas relativamente simples, né? E que não é só, que também a gente já falou aqui no programa, né, meninas, no Casa de Viver, sobre essa questão, não é simplesmente ter um vasinho, né, de planta ali, e isso é design biofílico, né? Vai muito além, mas com coisas simples que a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia. E também, Michele, as nossas coquedamas, que daí é uma presença de planta, né, viva, né, que a gente tem e que envolve todo um processo, né, o de fazer
fazer o artesanal, o né? artesanal e de todo também o processo de manutenção dela, que faz com que também tu tenha um contato maior, em função de que não é só regar, é sentir se ela precisa de água, é mergulhar ela. Então, realmente é um momento de introspecção na manutenção dela também. Gabi, e queria te perguntar, porque é verdade que o cérebro não entende se é uma planta real, se é uma planta, né, no caso dessa aqui, seca, se é uma imagem. Todas esses insights que tem natureza, cores, texturas e tal, já é produtivo e já é positivo para o cérebro. Isso é real? Sim, é real. Na verdade, a gente até tem, assim, digamos que, não vamos usar plantas de plástico. Quase um preconceito, né? né? Até a gente teve um encontro com profissionais da área e nós deixamos bem claro, né? Não quer dizer que não vá usar uma planta permanente ou, claro, a de verdade, a de verdade, com certeza, ela vai trazer a beleza das formas, da textura, do cheiro da flor, né? Então, a gente tem aí várias outras questões que uma artificial não vai nos trazer. Porém, falando aí das questões dentro, né, da neuroarquitetura, o nosso cérebro ele não teve tempo evolutivo para diferenciar o que é de verdade e o que não é. Então, isso é um ponto favorável para nós, né, de poder ter, então, elementos que não sejam, de fato, verdadeiros, né, de verdade, que vão nos trazer sensações benéficas, né? Então, tá tudo bem a gente usar, então, uma planta de artificial ou a permanente, como a gente gosta de usar, as paredes verdes, que são aí com uma manutenção mais difícil, né, requer, assim, um maior cuidado, tudo bem a gente usar uma parede permanente, não tem problema, né? E até muitas vezes um papel de parede, né? E aí também a questão muitas vezes no imóvel alugado, né? Como é que eu trago para uma parede inteira? Papel de parede que remeta, né? Quadros, né? Quadros, papel de parede. Realmente são muitos artifícios que podem ser utilizados e também nesse conceito de não tentar deixar com que seja restrito o design biofílico, né? Não tenho como usar algo natural, então não tenho. Não, tem outras formas que também podem ser exploradas aí, e principalmente em imóveis alugados, que às vezes as pessoas não querem investir tanto. Então tem sim tintas, sempre dando preferência a tons que remetam mais à natureza, papéis de parede, decorações soltas, que também possa levar para outro lugar depois. Com certeza, e trazer um novo olhar também, porque muitas vezes tu olha para algo de maneira pensando que eu gostaria de algo mais novo, mais arrumadinho, mais perfeito, quando aquilo que tu já tem tá super dentro do design biofílico, tu já tem uma pedra natural aparente e aí muitas vezes o pessoal quer cobrir, não tem essa necessidade. Uma esquadrinha em madeira natural, sabe? São coisas que já estão ali dentro do apartamento. Muitas vezes os alugados são apartamentos mais antigos que têm essas características que são muito legais de ser mantidas. São belezas, né, típicas dos imóveis, né? Até a gente tem a experiência de um projeto que nós estamos fazendo e todos os vitrais da casa serão permanecidos. Então eu vi as fotos, são lindos, né? Então, assim, nós procuramos deixar dentro da questão ali do projeto a essência da casa. Então, ela tá ali linkada com o projeto, que é uma pegada muito mais moderna, é um escritório de um ambiente residencial, vai passar para um comercial, mas esses elementos da casa foram permanecidos, né? E como as pessoas estão cada vez mais valorizando esse tipo de iniciativa, né? Eu me lembro que quando nós tivemos a casa da Confraria Garden, era uma das coisas que, vamos trocar piso, não! E foi logo que tinha saído como uma tendência bastante forte no Salão do Móvel de Milão, mantenha o piso de madeira, daí era um piso lindo, só tinha que lixar, enfim. Então a gente quer já direto trocar, né? Colocar uma coisa nova, e tem muita riqueza, né, escondida nas casas. A Casa Garden era uma casa que tinha 60 anos, então tinha realmente muita iluminação, janelões e tal, mas um piso de madeira, muita pedra. Então mantém esses elementos, valoriza esses elementos, né? A gente ia pintar, me lembro que a gente ia pintar toda a casa. Não, vamos fazer uma tatuagem de teto. O que é isso? Mantenha, fazer um grafite,
para quem olha de cima. Então, só foi feito um grafite com flores, inclusive, já estava também dentro da vibe do design biofílico e ficou belíssimo. Então, não deixamos de pintar a casa, mas a gente queria dar um jeito novo, coloca um tatu, né? Faz um grafite com imagens remetam à natureza. Então, e aí isso depois é uma coisa que a gente se acostuma, gurias, e leva, porque aí nós deixamos a casa, né? Ela foi vendida, enfim, e fomos para um escritório. Eu fui atrás de um escritório que tivesse jardim, porque eu queria aquela presença da natureza, do verde, da madeira no escritório. A gente se acostuma, é incrível e sei que é cientificamente comprovado, mas também empiricamente, né, na vivência do dia a dia, o quanto benéfico é trazer esses elementos de natureza para... Sabe que tem também uma pergunta que inclusive a Bia Raffaelli, que já foi uma das convidadas nossas aqui, fala... de quando a gente pensa em algo, ou para sair de férias, ou um lugar que a gente goste, queira estar, geralmente a gente vai pensar em um ambiente natural. Vai pensar em praia, vai pensar aqui no Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão num parque aberto. Ou na praia. Na praia. Então, é nosso também essa questão. É intuitivo a gente procurar algo da natureza. É inato, né? Ele está presente nos nossos genes, essa procura pela natureza. Vai muito de encontro, não tem para onde fugir, nós precisamos. É benéfico, é saudável, é mais rentável tu estar em contato com elementos da natureza. São números aí comprovando, né? Então acho que já fica isso, né, como dica final, né, da nossa especialista em neuroarquitetura, mas das dicas também das meninas que a gente pode levar isso para o nosso ambiente e com elementos simples, é prestar atenção, né, gurias? E inclusive nessa vibe de sentirmos, né, para onde estamos indo. Depois da pandemia, acho que isso ficou ainda mais evidente, né? Então, estejam próximos da natureza, tragam elementos da natureza para dentro, né, do seu lar, do seu escritório, que isso traz muito benefícios para a saúde, para o bem-estar diário e para a produtividade e criatividade. Gurias, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. E a gente segue, né, o nosso programa de hoje com muita informação para você que nos assiste, nos acompanha aqui aos sábados.